Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente escuta muito sobre bebês, sobre crianças. O importante é ter saúde. O problema é que, para muitas pessoas, ter uma deficiência importante é uma espécie de doença. A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive tem um vídeo, 2 vídeos atrás ali, acho que de 30 e tantos minutos, que a gente fala demoradamente sobre isso, que achar que a deficiência é uma doença é um modelo médico, tá? Então tá lá atrás, século XVIII, XIX, né? Mas aí é importante a gente começar a pensar nessas falas, pensar em como a gente se sente a respeito da nossa própria história, a respeito da nossa própria condição. Porque não existe protagonismo sem pensamento, sem consciência. E é nesse caminho que a gente está seguindo. Você seria capaz de ter um filho, de ter uma criança, sabendo que tinha grandes chances de ele vir com deficiência? Por quê? Hoje a gente entende que a deficiência, ela não nos diminui enquanto seres humanos e não nos retira as potencialidades essenciais. É uma condição importante que possui algumas possibilidades muito massas de crescimento e desenvolvimento, mas que também tem uma série de problemas, né? Dentre eles, problemas, a maioria dos quais são relacionados a como a nossa coletividade percebe a diversidade. Quando a gente fala assim, o importante é ter saúde, a gente não está pensando somente no bem-estar da criança, da pessoa, mas a gente está inconscientemente reproduzindo um paradigma que mensura os homens, as mulheres, pelo seu potencial de produtividade. Ora, acreditar que uma pessoa, por ser uma pessoa com deficiência, por isso mesmo não vai ser produtiva, é uma perspectiva capacitista e também é uma perspectiva reducionista do ser. A gente não é só aquilo que é capaz de produzir materialmente. E aí, quando a gente fala em deficiência, a gente está falando de corpos que afrontam, que desafiam todas essas perspectivas. Por isso que o capacitismo é tão enraizado na nossa sociedade, inclusive em nós mesmos. Mas você seria capaz de ter uma criança que teria deficiência visual, por exemplo? Você seria capaz de conscientemente engravidar ou vivenciar uma gestação, né, no caso de um casal? Enfim, você seria capaz de fazer isso sabendo que existia grande possibilidade da sua criança, dessa pessoa ter uma deficiência importante?
sabendo tudo o que ela iria enfrentar, porque você mesmo enfrentou. Você faria isso com uma criança? E a pergunta mais importante é: por quê? Porque sim? Por que não? Eita! Conta aqui nos comentários. Se você estiver no Clube da Terapia, fala aí no clube, que a gente vai continuar essa conversa, viu? Eu tô pegando jeito. Vocês estão vendo que eu tô devagarzinho pegando jeito. Esse canal é minha cobaia de aprender a produzir conteúdos. Tem que aprender de algum lugar, gente. Vocês estão pensando o quê? Então, vamos falar sobre isso, tá bom? Um abraço.